Vamos fazer a lição 166? As dádivas de Deus me são confiadas. Todas as coisas te são dadas. A confiança de Deus em ti é sem limites. Ele conhece o seu filho. Ele dá sem exceções, sem nada guardar que possa contribuir para a tua felicidade. E, no entanto, a menos que a tua vontade seja una com a sua, as suas dádivas não são recebidas. Mas o que te faria pensar que há outra vontade que não a de Deus? Aqui está o paradoxo sobre o qual se baseia a feitura do mundo. Esse mundo não é a vontade de Deus e assim não é real. Entretanto, aqueles que pensam ser ele real ainda não podem deixar de acreditar que existe outra vontade que conduz a efeitos opostos àqueles que são a sua vontade. Isso, na verdade, é impossível, mas toda mente que contempla o mundo e o julga como certo, sólido, digno de confiança e verdadeiro, acredita em dois criadores ou em um só, ele próprio sozinho, mas nunca em um único Deus. A vontade de Deus e do seu Filho são uma só, que se estendam em unidade perfeita por toda a eternidade. E essa é a nossa vontade quando pensamos que esse mundo é real? Seria a vontade de Deus e do seu Filho o sofrimento e toda a dualidade que vivemos quando pensamos que somos um corpo? Deus só cria como Ele. Então, aquele que acredita que esse mundo é o mundo real, ele vai acreditar em dois criadores ou um só, ele próprio sozinho. Nunca em um único Deus, porque nunca um Deus de amor criaria dualidade, coisas ruins, sofrimento. As dádivas de Deus não são aceitáveis para ninguém que mantenha essas estranhas crenças. Ele não pode deixar de acreditar que aceitar as dádivas de Deus, por mais evidentes que venham a ser, por maior que seja a urgência com que é chamado a reivindicá-las como suas, é ser pressionado à traição de si mesmo. Ele tem que negar a sua presença, contradizer a verdade e sofrer para preservar o mundo que fez. Aqui está o único lar que ele pensa que conhece. Aqui está a única segurança que acredita poder achar. Sem o mundo que fez, ele é um proscrito, sem lar e cheio de medo. Não reconhece que é aqui que ele é de fato cheio de medo e também sem lar. Um pária, vagando tão longe de casa, há tanto tempo fora, que não reconhece que esqueceu-se de onde veio, para onde vai e até mesmo quem realmente é. As dádivas de Deus, elas não são aceitáveis para aquele que acredita que é um corpo, porque ele pensa que é o corpo que vai sentir toda a felicidade perfeita de Deus. Mas o corpo não é a sua realidade. Aqui, onde ele pensa que vive nesse mundo dual, ele é um proscrito, ele é um exilado, banido. É como se ele vivesse em um lar que não conhece. Mas, como ele tornou real, muito real, esse lar, ele acha que esse é o seu lar. E, na verdade, pensando que é esse corpo, é que ele vai experimentar todo o medo que vem com o pensamento de separação. Assim, ele se esquece quem é, de onde veio, por pensar que a sua realidade é esse corpo que vive em um mundo de dualidade. Entretanto, nas suas divagações solitárias e sem sentido, as dádivas de Deus vão com ele, desconhecidas para ele. Ele não pode perdê-las, mas não olhará para o que lhe é dado. Continua a vagar, ciente da futilidade que vê em toda parte à sua volta, percebendo quanto a sua pouca sorte definha à medida que avança para ir a lugar nenhum. Mesmo assim, continua a vagar na miséria e na pobreza, sozinho, embora Deus esteja com ele, com um tesouro tão grande que tudo que o mundo contém é sem valor diante da sua magnitude. Ele parece uma figura lamentável, exaurida, cansada, em farrapos,
cujos pés sangram um pouco devido à estrada pedregosa em que caminha. Não há ninguém que não tenha se identificado com ele, pois todos aqueles que aqui vêm perseguiram a rota que ele segue e sentiram a derrota e a desesperança, como ele as está sentindo. Mas seria ele realmente trágico quando vês que ele está seguindo o caminho que escolheu e que precisa apenas reconhecer quem caminha com ele e abrir os seus próprios tesouros para ser livre? Escolhemos esse caminho. Escolhemos pensar que somos corpos caminhando por um mundo de dualidade. E o que precisamos é apenas reconhecer quem caminha conosco. É apenas uma mudança na percepção de um observador que se alinha com o pensamento de separação para um observador que relembra e se alinha ao Espírito Santo. Esse é o ser que tu escolheste, aquele que fizeste como uma substituição da realidade. Esse é o ser que defendes com fúria contra toda razão, toda a evidência e todos os testemunhos comprovados que mostram que esse não é o que tu és. Tu não lhes dás ouvidos, continuas no caminho designado por ti, com os olhos baixos, porque tens medo de captar um vislumbre da verdade, ser liberado do auto-engano e posto em liberdade. Temos medo de perder o ser que não somos, porque aprendemos que somos esse ser. E temos medo porque vemos de dentro do próprio medo. E não vemos a nossa realidade, que é completamente sem medo. Tu te encolhes medrosamente, com receio de sentir o toque de Cristo no teu ombro e perceber a sua mão gentil dirigindo-te para contemplar as tuas dádivas. Como então poderias proclamar a tua pobreza no exílio? Ele te faria rir dessa percepção de ti mesmo. Então, onde estaria a autopiedade e o que aconteceria com toda a tragédia que buscaste trazer àquele a quem Deus só tensionava alegrias? O teu antigo medo veio a ti agora e a justiça enfim te alcançou. A mão de Cristo tocou o teu ombro e sentes que não estás sozinho. Pensas até que o ser miserável que acreditaste ser o que tu és possa não ser a tua identidade. Talvez o verbo de Deus seja mais verdadeiro do que o teu. Talvez as suas dádivas para contigo sejam reais. Talvez Deus não tenha sido totalmente ludibriado pelo teu plano de manter o seu filho em profundo esquecimento e seguir o caminho que escolheste sem o teu ser. A vontade de Deus não se opõe, meramente é. Não é a Deus que aprisionaste no teu plano para perder o teu ser. Ele desconhece um plano tão alheio à sua vontade. Houve uma necessidade que ele não compreendeu, à qual deu uma resposta. Isso é tudo. E tu, que tens essa resposta que te foi dada, não tens necessidade de mais nada além disso. Deus desconhece o mundo. Ele desconhece esse plano que é completamente alheio à sua vontade. Deus só conhece seu Filho em espírito e em unidade perfeita. Mas para o efeito dessa ideia que ele não conhece, houve essa necessidade que ele não compreendeu e ele deu a resposta. E a resposta é o Espírito Santo, que é a mente a qual nos alinhamos e nos relembramos de quem somos. Não temos necessidade de nada além disso, além de reconhecer que nada foi possível. A separação não foi possível. Agora vivemos, pois agora não podemos morrer. O desejo de morte foi respondido e o olhar que o contemplava foi substituído pela visão que percebe que tu não és o que pretendes ser. Alguém anda contigo que responde gentilmente a todos os teus medos com essa única réplica misericordiosa. Isso não é assim. Ele aponta para todas as dádivas que tens toda vez que o pensamento de pobreza te oprime
e fala do seu companheirismo quando te percebe solitário e amedrontado. O Espírito Santo responde a todos os medos com essa única frase: isso não é assim. Isso é uma ilusão. Olhe para isso como se nunca tivesse acontecido. Essa é a visão de Cristo, a visão do perdão. Entretanto, ele ainda te lembra de mais uma coisa que havias esquecido, pois o seu toque fez com que sejas igual a ele. As dádivas que tens não são só para ti. O que ele veio te dar, agora tu tens que aprender a dar. Essa é a lição que a sua doação contém, pois ele te salvou da solidão que buscaste fazer para esconder-te de Deus. Ele te lembrou de todas as dádivas que Deus te tem dado. Ele também fala do que vem a ser a tua vontade quando aceitas essas dádivas e reconheces que são tuas. Quando nos reconhecemos nessa mente do Espírito Santo, ele nos toca e faz com que sejamos iguais a ele. Nessa mente somos todos o mesmo filho que nunca se separou. E essa é a dádiva, essa é a vontade de Deus e do Filho. E agora essa dádiva nós damos assim como recebemos, vendo a todos no mesmo lugar. As dádivas são tuas, confiadas aos teus cuidados para dar a todos aqueles que escolheram a estrada solitária da qual escapaste. Eles não compreendem que apenas perseguem os seus próprios desejos. Agora és tu quem lhes ensina, pois aprendeste com Cristo que há outro caminho para que sigam. Ensina a eles, mostrando-lhes a felicidade que vem àqueles que sentem o toque de Cristo e reconhecem as dádivas de Deus. Não deixes o pesar tentar-te a ser infiel para com a tua confiança. Os teus suspiros passarão agora a trair as esperanças daqueles que olham para ti em busca da sua liberação. As tuas lágrimas são as suas. Se estás doente, estás apenas recusando-lhes a sua cura. Aquilo de que tens medo apenas lhes ensina que seus medos são justificados. A tua mão vem a ser aquela que dá o toque de Cristo. A mudança da tua mente vem a ser a prova de que aquele que aceita as dádivas de Deus jamais pode sofrer coisa alguma. A função de liberar o mundo da dor te foi confiada. Não atraias, passa a ser a prova viva do que o toque de Cristo pode oferecer a todos. Deus confiou todas as suas dádivas a ti. Na tua felicidade, sê tu a testemunha de como vem a ser transformada a mente que escolhe aceitar as suas dádivas e sentir o toque de Cristo. Essa é a tua missão agora, pois Deus confia a doação das suas dádivas a todos aqueles que as receberam. Ele compartilhou a sua alegria contigo e agora vais compartilhá-la com o mundo. As dádivas de Deus me são confiadas. Deus confiou suas dádivas a ti. À medida que recebemos as dádivas de Deus, as dádivas do perdão, e nos localizamos em uma mente unificada, lembrando que nunca nos tornamos esse corpo, esse mundo nunca foi possível, a separação nunca aconteceu. Nós damos essas dádivas a todos que cruzam o nosso caminho. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Só passamos por aqui, dando as dádivas de Deus e relembrando a todos que a separação não foi possível. Não há um corpo aqui e outro corpo ali fora. Não há separação. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.